Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo essa minha fala, mas eu me chamo Luiz Felipe Bantim de Assunção, sou professor de História, sou historiador, sou pedagogo e venho trabalhando ao longo dos últimos 17 anos com ensino, pesquisa, extensão universitária e gestão. Vale destacar que o ensino ele perpassa por todos os segmentos da educação básica à superior. E nesse meio tempo, um dos enfoques que eu tenho dado ao meu desenvolvimento acadêmico, profissional e também pessoal lida com o ensino de história, tá? Então, para poder me apresentar também de uma forma mais acessível, eu sou um homem jovem, com 36 anos de idade, sou branco, tenho olhos verdes, sobrancelhas um tanto quanto grossas, mas divididas no meio. Vixe, caiu aqui um boneco. É, tenho cabelos claros, mais exatamente um louro acinzentado, e estou vestindo uma camisa azul clara com a gola um pouco mais escura, tá? Minha barba não está devidamente feita em função de um procedimento estético, mas estou usando também um fone de ouvido ao redor da cabeça. Então, sendo assim, eu vou compartilhar com vocês. Estou só me ajeitando aqui, porque esse golpe de um boneco de ação, né, um action figure, nos deixa relativamente desnorteados. Então, me deem só um segundo. De antemão, enquanto isso, agradeço também o convite para a realização dessa fala. Espero que vocês gostem e me coloco à disposição através de e-mail, através do chat durante o evento. Acredito eu que seja dessa maneira que iremos proceder, mas me coloco à disposição para sanar toda e qualquer dúvida que fique, né, em mente, bem como para podermos dialogar sobre alternativas relacionadas ao tema. Pois bem, hoje então eu vou falar sobre o ensino de história e aprendizagem significativa. Algumas considerações. Por que algumas considerações? Pois bem, isso ocorre porque é uma análise que eu tenho feito recentemente e que, não nego, preciso de um pouco mais de aplicação prática, embora ela já esteja sendo feita em minhas salas de aula, tanto na educação básica. Eu atuo na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, em uma escola, como professor de história, bem como no ensino superior, onde eu atuo como professor nos cursos de Pedagogia e Direito da Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Só um segundo. Bem, ensino de história e escola. A grande maioria das pessoas que, no decorrer da sua educação básica, vamos colocar aí nos últimos 30 anos, 40, 50, até mesmo 60 anos, vivenciaram, quase que em uníssono, uma história ensinada imersa naquilo que Paulo Freire denominou de educação bancária. Mas por que a gente está falando isso? E qual é a relevância desse posicionamento? Pois bem, se queremos uma aprendizagem significativa, nós devemos entender muitas das vezes aquilo que nos resta, aquilo que somos levados a oferecer em sala de aula para lançarmos uma alternativa. Então, essa história ensinada, ela ainda hoje, diga-se de passagem, conserva esses traços de uma educação bancária, aonde a maior parte dos profissionais de educação, independentemente do gênero, eles, e independentemente do segmento também, eles, em função das condições de trabalho que se tornam cada dia que passa mais degradantes, nós somos levados a corresponder à lógica de produção.
Então, devido a essas demandas da produção, relatórios, exercícios, provas, presenças e planilhas, etc, 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 fora que temos que trabalhar, se não somos funcionários públicos, embora isso também tenha as suas devidas ressalvas, tá? Temos muitas das vezes que ter mais de um emprego na iniciativa privada para conseguirmos, né, ter uma condição de vida mais agradável. Embora eu, por exemplo, no ensino básico da Prefeitura do Rio, eu ainda assim tenho outro trabalho justamente em função, né, desse cenário de desgaste no processo educacional, e isso acaba levando os profissionais de educação a fazerem aquele procedimento superficial e extremamente maçante para corresponder às demandas curriculares, às demandas de planejamento, às demandas oriundas de coordenações e direções, e assim sermos avaliados de forma muito objetiva. Ou seja, conseguimos dar conta de todo o planejamento e de todo o conteúdo do material didático. Só que quando nós agirmos, melhor, perdão, me desculpe, quando nós agimos dessa maneira, é muito comum que os nossos próprios estudantes, independentemente do gênero e da faixa etária, eles se questionem sobre a utilidade da história. E quando eu digo essa utilidade da história, eu digo de forma bastante pragmática, no sentido tradicional do pragmatismo. Ou seja, aquilo que realmente possa ser feito em função da utilidade que detém, em função da objetividade que detém para com o meio. Então, nesse sentido, quando nós paramos para pensar de maneira muito detida e de maneira muito direta no que diz respeito a esse tipo de posicionamento, diversos professores podem até se ofender, né? Eu até coloquei aqui uma pergunta que um estudante uma vez me fez, já deve ter pelo menos uns 2, 3 anos, embora volta e meia isso ocorra ainda hoje. É, Professor, para que estudar história se isso é só um monte de coisa velha de gente que já morreu? Bem, no momento em que você tem um estudante ou uma estudante que te faz esse questionamento, a meu ver, nós temos um problema pedagógico em mãos, sim. E por que nós temos um problema pedagógico em mãos? Porque se nós pararmos para observar, eu, por exemplo, eu tenho como característica docente ser extremamente crítico com a minha ação, né, com o meu modus operandi. Só que nós não podemos esquecer que boa parte dos jovens que estão chegando às escolas, ou mesmo dos adultos que estão chegando ao ensino superior, eles têm como lastro e eles têm como influência um modelo educacional onde o ensino de história ele se resumia a gravar datas, a gravar nomes, a gravar os feitos de pessoas brancas, cristãs, heterossexuais, europeias, na sua maioria, ricas, e isso distanciava a maior parte do nosso alunado frente àqueles assuntos e aquelas personagens que estão sendo tratadas. Então, se você não tem a capacidade de gerar essa aproximação entre os estudantes e aquilo que vai ser discutido no ensino de história, promovendo uma história ensinada, então, de fato, precisamos rever se nos cabe permanecer ali. E aí, longe de querermos também responsabilizar a todo momento os professores, nós não podemos esquecer que, atualmente, nós vivemos um posicionamento e até mesmo, ouso dizer, uma pretensão neotecnicista ou até mesmo neomecanicista, onde nós estamos utilizando as ferramentas digitais justamente para conseguir aquilo que se conseguia há décadas atrás. Ou seja, um processo de estudo que gera como culminância uma relação de ensino e aprendizagem. Eu estava discutindo isso ontem numa turma de metodologia do ensino de história no curso de pedagogia, porque esse binômio ensino-aprendizagem ele é desconfortável se nós formos parar para pensar, porque ele pressupõe muitas das vezes que ao se ensinar, obrigatoriamente alguém vai aprender. E quando a gente propõe esse tipo de colocação, nós ignoramos que existem processos diversos
para garantir que os estudantes aprendam alguma coisa. E que essa aprendizagem ela também precisa ser feita de modo que esses estudantes sejam agentes do processo e não pacientes do processo. Porém, nos cabe também demonstrar para esses estudantes que nós não vamos para a escola única e exclusivamente para aprender coisas que vão ser úteis de modo objetivo. Do tipo, aprendi a usar um macaco de carro para trocar um pneu. Não. Na verdade, o que a gente tem em mãos com a história é que a história, para fomentar a identidade do sujeito, ela nos fornece um repertório de alteridades. E aí eu mobilizo Pierre Bourdieu quando ele destaca que, não, e obrigatoriamente ele não está tratando da história em particular, tá? Mas, ao fim e ao cabo, as experiências históricas, elas acabam se tornando um capital cultural incorporado. Ou seja, é aquele que pode ser é, relacionado, melhor dizendo, àquilo que o sujeito vai vir a ser. Mas para que ele venha a ser, é necessário o quê? Esforço, é necessário labor, né? De modo que aquele capital seja inculcado, seja devidamente incorporado ao seu ser. É por isso que ele dialoga também com o capital cultural objetivado. Então, nesse caso, ao obtermos esses conhecimentos oriundos de culturas e pessoas do passado, e não mais de forma exclusiva com pessoas brancas, ricas, europeias, cristãs, nós podemos aí criar, repito eu, um repertório para entendermos muitas das vezes o nosso lugar no mundo. E eu não estou tratando por uma via de causa e efeito, tá? Muito pelo contrário. Mas essas experiências outras, elas nos ajudam muitas das vezes a nos enxergarmos na experiência do outro. Não porque a experiência vai ser a mesma, mas porque eu consigo gerar percepções de empatia, sentimentos de empatia para com esse tipo de experiências e me preparar para, caso, quem sabe, algo parecido possa vir a ocorrer na minha vida. E isso se faz necessário porque nós não podemos esquecer, e aqui eu cito um artigo publicado recentemente, numa obra organizada por mim, é, aonde eu destaco, junto com os meus colegas de publicação, que a escola precisa ser um espaço comprometido com a formação para a cidadania. Não estou dizendo que cabe ao professor e cabe à escola formar o cidadão. Esse não é um papel exclusivo das instituições formais de ensino. Muito pelo contrário. Mas nós vamos contribuir para que esse processo ocorra, sim. E, nesse sentido, vale a pena destacar que um dos nossos papéis é garantir que esses estudantes, ao longo da sua educação básica, mas também da sua educação superior, eles se tornem agentes das suas vidas. Eles se tornem agentes dentro desse processo que pressupõe as relações sociais. Ele saiba fazer as suas escolhas, ele saiba das suas responsabilidades, ele saiba que todo direito pressupõe também um dever e vice-versa. Ele saiba que as suas ações podem ter sim uma consequência e deve saber também o motivo pelo qual responde por elas. Então, nesse caso, e aí eu mobilizo Paulo Freire mais uma vez, ele destaca na pedagogia da autonomia que o professor ele é um exemplo. E isso mais à frente eu cito de novo. E no momento em que ele se torna um exemplo para os seus estudantes, o seu modus operandi profissional, o seu modus operandi em sala de aula, deve ser coerente ao seu modus vivendi. E o que isso quer dizer? Significa que já não existe mais espaço para falarmos aquilo de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Se você é um exemplo, você precisa se abrir e mostrar ao seu estudante que você não é uma ficção, que você não é uma personagem. Porque, caso contrário, isso não vai gerar segurança e não vai permitir que esses jovens permaneçam à vontade na sua presença. Então, nesse caso, ouso dizer
que existe uma responsabilidade social, ou até mesmo político-social, com o ensino de história. Afinal de contas, no momento em que eu estou disposto a analisar, no decorrer do tempo, entendendo como o presente mobiliza esses múltiplos passados, interpretando-os, costurando-os, para que faça sentido para a gente e responda muito dos nossos anseios contemporâneos, a história precisa estar comprometida com a justiça social. Ela precisa estar comprometida com a democracia. Ela precisa estar comprometida com a diferença. Mas ainda assim, nós não podemos perder de vista, perdão, nós não podemos perder de vista que nesse mundo, né, voltado para um ideal capitalista neoliberal, muitas das vezes o conhecimento histórico, em particular, e das ciências humanas de uma maneira geral, ele está sendo banalizado, ele está sendo subutilizado, ele está sendo menosprezado. Por quê? Porque, em tese, essas ciências humanas e a história estão sendo tratadas e bem como vendidas, e eu falo vendido de forma proposital, para que as pessoas não vejam a sua devida necessidade para a realidade contemporânea, para o mundo atual. É como se fosse um conhecimento de perfumaria, né? Aquela coisa que, beleza, se eu posso ter, ótimo, se eu não posso também, está ótimo, mas as pessoas se contentam com as curiosidades. Pensar o processo histórico não é o que elas realmente querem. Então, para tanto, eu faço uma citação direta aqui do Ivan Jablonka, aonde ele destaca que, em um mundo saturado, e eu leio, por favor, de publicidade, de comunidade de imprensa de fake news, as ciências humanas nos ajudam a resistir, a produzir argumentos e posicionamentos dotados de verossimilhança. Verossimilhança fui eu quem adaptei. Os quais devem se chocar com o simplismo, o imediatismo e a evidência fútil. Ou seja, o nosso compromisso social, o nosso compromisso político-social é fazer com que esses estudantes saibam como se deparar com o conhecimento que lhes chega, com as informações que lhes chegam, e saibam também produzir argumentos, saibam se posicionar diante dessas percepções de mundo. E, diante disso, nós vamos ter aí, e aí, por incrível que pareça, né, aquele pragmatismo que eu inicialmente critiquei, no momento em que você demonstra qual é a responsabilidade desse conhecimento histórico, sem ficar se limitando àquela laudação dos feitos de outrora, mas mostrando a importância de se perceber os interesses inerentes às relações humanas, nós estamos demonstrando aí que nós somos importantes e que existe, perdão, uma aprendizagem significativa nesse processo de estudo e de desenvolvimento de saberes inerentes à história. Mas, como assim, Luiz, uma aprendizagem significativa? E aí eu cito o Fernando Seffner, onde ele destaca que a aprendizagem significativa ela lida com conteúdos e formas pedagógicas que, ao serem vivenciadas, vão fazer a diferença na vida tanto de professores quanto de estudantes. E, embora a história ela seja realmente uma narrativa, tá? Ela não pode ser refém de uma narrativa que seja pobre. Por quê? Porque se ela for uma narrativa pobre, você vai acabar confundindo o seu conteúdo com aquilo que é veiculado na internet. Não que não tenham coisas boas na internet, mas, em suma, essa ótica de consumo das redes sociais, esse frenesi de consumo, é aquilo que o Byung-Chul Han chama de infocracia, na maioria das vezes, não são coisas que têm a devida contundência que teria se fosse produzida por um especialista no assunto. Só que para que esse especialista seja capaz de tocar a população, de promover uma aprendizagem significativa, eu retomo Ivan Jablonka, nós, professores, pesquisadores, precisamos pegar aquele conhecimento que é desenvolvido no interior de escolas e nas universidades e colocar à disposição da sociedade. E aí a gente poderia dialogar com história pública, mas não é o nosso enfoque aqui, mas não deixa de ser uma forma de aprendizagem significativa. Porque se nós, especialistas,
detentores desse saber fazer, produzir, saber, e assim sucessivamente, embora tenha aí uma noção meio, né, de produção industrial, mas nós que estamos produzindo o conhecimento com todo o rigor teórico, metodológico, mas dotado de uma forma que seja agradável, isso não pode ficar guardado para a gente, porque senão as pessoas não vão vislumbrar a beleza do conhecimento histórico. Então, vale a pena para alcançarmos esse aprendizado significativo em história, que nós deixemos claro aos nossos estudantes que a história é parcial, sim, ela é feita de escolhas, sim, ela é feita de recortes, sim, mas aí eu retomo aquela colocação que eu fiz anteriormente de Paulo Freire. Se o meu modus operandi está evidente e ele é correspondente ao meu modus vivendi, eu não tenho problemas de me expor ao estudante. O que cabe a mim é me apresentar e estar disposto a ser criticado, a ser questionado. Porque eu não estou ali para dizer como meu estudante tem que pensar. Eu tenho que ensinar esse estudante a contra-argumentar posicionamentos que, por vezes, possam chegar até ele que são deterministas. Bem, e isso, como eu falei, né, que eu iria me repetir, torna esse professor um exemplo, torna esse professor um modelo a ser seguido. Porque aquilo que ele pensa é aquilo que ele faz. E aí, nesse sentido, nós vamos favorecer a construção da memória pessoal desses estudantes, tanto na educação básica quanto na superior, por meio de uma aprendizagem significativa que demonstre a eles que eles são sujeitos históricos e que dá para fazer história, é fundamental que nós façamos história para além dos pressupostos de um norte global. E aí, diante disso, também é importante que nós quebremos com aquela ótica de que eu aprendo sobre o passado para não cometer os mesmos erros do presente. Esquece, passado não volta. O presente mobiliza o passado que lhe interessa para dar sentido ao presente. Então, por isso que história sempre vai ser, em qualquer época, um conhecimento contemporâneo. Analisar relações interpessoais de cunho político, social, econômico, cultural, nos ajuda a entender o que somos por meio da diferença. Construímos a nossa identidade por meio dessa alteridade. E a diferença não é um problema. Ser diferente não é um problema. Eu tenho que respeitar essa diferença e mobilizá-la para poder me repensar. Então, nesse caso, a história, diante desse posicionamento que eu fiz, ela se mostra, a meu ver, um benefício para a cidadania. Ela está atuando também em benefício da própria cidadania já existente. Porque se eu mostro as potencialidades dessa história, tornando o meu meio social melhor, mais respeitoso, justo, democrático e cidadão, ué, ali, então, é um laboratório para pensarmos a vida em sociedade. Então, para não me estender mais, eu vou concluindo, espero ter sido devidamente claro, e leio para sermos mais diretos. Então, na minha conclusão, que seria uma conclusão parcial, óbvio, a aprendizagem significativa, ela vai nos ajudar a nos distanciarmos do tecnicismo ou do neotecnicismo, demarcando a importância de criarmos conhecimentos históricos visando a cidadania. E isso nós podemos fazer ao situarmos esses estudantes na realidade. Entendemos que somos um eterno vir a ser, estamos em transformação, mas ao percebermos o outro, muitas das vezes entendemos melhor quem nós somos, por meio da diferença. Saber sobre o passado amplia também o nosso repertório e fornece referenciais para edificarmos ou legitimarmos a nossa identidade enquanto cidadão. Ou seja, só me repetir aí. Mas, por outro lado, cabe ao professor ser um exemplo pessoal aos jovens, de modo que as ciências humanas favoreçam a democracia, a justiça social e a diferença. Aqui temos os referenciais bibliográficos, tá? O livro que eu falei, que eu organizei junto com a professora Fabiana Amaral e a professora Márcia Sena Ribeiro, está disponível, tá, no site da editora da Universidade de Vassouras, é Arte,
História e Educação, reflexões sob uma ótica decolonial, tá? É gratuito, diga-se de passagem. E depois de ter feito essa minha propaganda, espero que vocês tenham gostado e espero que nós possamos dar continuidade ao nosso evento da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção e bom dia, boa tarde ou boa noite.